Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. Meio-dia e 11, boa tarde, nós estamos chegando, hoje é terça-feira, hoje é dia 18 do mês de outubro do ano de 2016. Estamos chegando para mais uma edição aqui do Rádio Comunidade e agradecendo você que nos acompanha, né? Seja através dos 560 kHz, para nós é sempre um prazer podermos contar com o carinho da sua audiência. Você que nos acompanha também através da internet, Brasil, mundo afora, muito obrigado pela sua companhia, é para nós também um prazer podermos ter você em sintonia com a gente. Muito obrigado, viu? Uma excelente tarde para todo mundo. Hoje, terça-feira, com aquele calorão, né? Tem chovido nos últimos dias, mas parece que a coisa não tá, surtindo muito efeito, né? Aliás, tem causado um efeito assim, meio que ao contrário, diria até. Ontem, por exemplo, nós tivemos alguns pingos em alguns bairros, uma chuvinha melhor em outros. Até nisso nós estamos tendo esses probleminhas, né? Alguns, o pessoal usa até o termo de dizer que uns estão rezando mais que os outros, mas se for, então nós temos que todo mundo dobrar o joelho para que a coisa dê uma melhorada, né? Porque mesmo assim não está ainda tão a contento. Mas tudo bem. A chuvinha que tem dado não tem apagado, de certa forma, né? Esse clima tão tenso e quente que a gente tem tido. As crianças, as pessoas que têm problemas respiratórios nos últimos tempos, né? A gente tem visto aí de forma especial nos consultórios médicos, né? De forma especial os pediatras estão quase que, como se diz, nem ficando em casa mais, né? Só atendendo pacientes que volta e meia estão indo para lá. Mas a coisa complica, né? E hoje, por exemplo, estava olhando a meteorologia mais cedo, a expectativa é de que tenhamos hoje uma temperatura batendo a casa dos 31 graus Celsius. Isso nos dá a sensação térmica em algum momento de 33 até 35 graus Celsius, né? Coisa vai ficar meio tensa a partir de agora, né? Começa aí o aquecimento, pelo menos é o que os meteorologistas apontam. Existe probabilidade de chuva para hoje, não são volumes assim tão vultuosos, mas tem aí uma probabilidade de chuva, de forma especial para o período noturno. Vamos aguardar, né? Embora nos últimos dias os meteorologistas tenham errado, né? Aponta um volume X, cai um X, quase que 3X menos, né? E a coisa vai ficando meio complicada, mas tudo bem. Bom, nós sobre isso nós vamos falar aqui hoje não, embora nós vamos falar de saúde, né? E nós vamos falar de um profissional que nós contamos com ele, independente da especialidade, nós contamos com ele a todo momento em que a gente sente aí alguma anormalidade na nossa saúde. Vamos falar do médico, o profissional, o homem do jaleco branco, né? O homem, a mulher e tal, vamos utilizar assim de certa forma mais branda, né? Até porque senão daqui a pouco a minha entrevistada me bate, porque ela é do gênero, né? Ou seja, é uma mulher. Bom, hoje nós vamos bater um papo aqui com a doutora Marcela Rosa Dias, ela que é a presidente da Associação Médica de Patrocínio, e nós vamos falar desta classe, desse profissional que eu creio que todo mundo tem pelo menos um como sendo o seu melhor amigo, né? E ai de quem não tem, viu? Meio-dia e 14, doutora Marcela, prazer para nós recebermos a senhora aqui. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Rádio Comunidade. Boa tarde a todos os ouvintes. O prazer é sempre meu, né? Você sabe, a Associação Médica tem um prazer enorme de estar aqui conversando com os ouvintes da Difusora. Tá certo. Bom, doutora, hoje, dentre as várias datas, nós celebramos dia de São Lucas, né? Que para a classe, eu tenho certeza, de forma especial para os católicos, é um símbolo muito importante, né? E, consequentemente, hoje também é dia do profissional da medicina. Hoje é dia do médico. Falando de associação médica aqui de Patrocínio, eu sei que desde quando a senhora assumiu a associação, eu tenho visto que a senhora tem dado um fôlego, um gás a mais ali na instituição aqui no município de Patrocínio. Talvez a instituição em alguns momentos ficava assim meio adormecida. Eu vejo que a senhora tem acordado ela até um pouquinho a mais. Como é que está a situação? O mês de outubro, o que a senhora está preparando? O mês de outubro é um mês especial para nós, né, da classe. E a gente quis prestar uma homenagem, eu acho que mais que isso, um reconhecimento mesmo aos grandes profissionais que a gente tem aqui na nossa cidade e promovendo uma ação de conscientização da população, né, que a Patrocínio evoluiu muito na medicina nos últimos anos, com chegada de novos colegas que vieram somar novas especialidades médicas, com a aquisição de novas tecnologias. A gente está, graças a Deus, muito bem servido aqui
considerando o tamanho da nossa cidade, né, a gente tem uma medicina realmente de excelente qualidade. Bom, eu vejo até num folder de uma das campanhas que a senhora está encabeçando neste mês, que é a de valorização do profissional, ou seja, de valorização do médico. A senhora conta até a quantidade de especialidades que nós temos hoje aqui em Patrocínio, né? Eu até brincava com a senhora em off, vou até trazer isso para o ar. Eu olhei e vi 35 especialidades médicas em Patrocínio e mais de 70 médicos. A quantidade de médicos é interessante, né? Agora, a quantidade de especialidades, eu pensei, poxa, 35 só? Aí eu fui pensar em municípios menores, tipo outros aqui da nossa região que tem uma ou duas especialidades. Pensando assim, a gente está até bem mais servidos, né, do que outros do nosso entorno. Mas 35 especialidades médicas, doutora, qual que é a visão da senhora sobre isso? Eu acho que quanto mais a gente agrega, né, de colegas dentro de outras especialidades, torna mais fácil o exercício da medicina aqui em Patrocínio. Porque o ser humano é um serzinho bem complexo, né? Isso é verdade. Adoece de muita coisa. E o volume de conhecimento novo que a medicina tem trazendo nos últimos 20 anos, eu me formei tem 20 anos, e eu falo que a medicina é a ciência das verdades transitórias. O que a gente achava que era o certo e o que era o verdadeiro há 20 anos atrás, hoje às vezes é completamente diferente. E não tem como um profissional saber tudo, de todas as áreas, por conta desse volume de conhecimento que é cada vez maior. Então, quando a gente chega para a gente novos especialistas, a gente está amparado, né? Vem um paciente com uma doença que não é da nossa especialidade, a gente conta com um colega para poder opinar, ajudar a gente a tratar, e isso só engrandece a medicina e ajuda a população, né? É bom para a população. A senhora falou de 20 anos que a senhora está formada, já não é à toa que surgiu até a atualização médica, né? O profissional tem que estar a todo momento buscando, porque sempre tem coisas novas, né? Sim, isso faz parte, acho que de todo profissional estar sempre se reciclando, e na área de saúde isso é fundamental, porque senão você acaba fazendo alguma coisa que já se sabe ter coisas muito melhores para tratar aquela determinada doença. E então é um estudo constante, tem que ser assim. Doutora, como é que a senhora avalia a relação paciente-médico, médico-paciente? Como que ela deveria ser? Nós estamos com esse relacionamento hoje bem tranquilo ou nós estamos ainda longe? Qual que é a avaliação da senhora de uma relação médico-paciente? Olha, eu estava comentando até hoje com alguns colegas que como que o perfil dessa relação mudou ao longo dos anos, né? Acho que vale a pena a gente mencionar aqui os nossos precursores, né, os médicos da nossa cidade que foram os primeiros, né, a cuidar. E as condições que eles tinham naquela época tão inferiores, né, vamos falar assim, ao que a gente tem hoje, e com maestria eles exerciam a profissão. E tinha uma relação muito próxima, né, com o paciente, com o doente. A medicina, à medida que ela foi se tecnificando, né, se é que existe essa palavra, ela foi, às vezes, perdendo um pouquinho, né, desse contato muito íntimo que existia entre o médico e o doente. Então, acho que quanto mais subespecialidade a gente tem, mais essa distância às vezes acontece. Mas isso não é regra, graças a Deus. A gente tem colegas extremamente competentes que poderiam estar atuando em grandes centros, né, como médicos de referência, e que, graças a Deus, resolveram estar aqui com a gente. Isso é bom, né? E são pessoas, né, super humanas, pessoas acessíveis e que estão a todo momento ajudando a nossa população. E hoje, nesse meio do caminho aí da relação médica, tem um tal de Dr. Google, né? Ele se mete um pouquinho aí na relação. Ele atravessa, volta e meia, né? Ele dá uma atravessada. Algumas vezes, eu falo que toda informação ela é útil, depende do jeito que você a usa, né? Você imaginar que aquilo que está escrito lá é a sua verdade, não. Mas o Google, às vezes, ele traz para você informações gerais sobre uma doença, cuidados que você pode ter em matéria de prevenção. Isso é muito bacana. Agora, você pegar no Google a experiência de uma outra pessoa e trazer para você, claro que não é assim. Se fosse receita de bolo, era muito fácil, não, né? Bota fácil nisso. Poderíamos usar, inclusive, aquele mesmo medicamento. A receita era única. Era bom demais, facilitava muito a nossa vida. Ou acabava com a profissão, sei lá, né? Mas é interessante, até a senhora falou do Google aí, a pessoa pode fazer essa consulta e levar para o médico para trocar uma ideia. Nesse ponto, eu acho que é até salutar. Claro, tirar dúvida, lógico. Às vezes, assim,
na mídia eletrônica tem muita campanha de prevenção, de como se cuidar, dicas de você ter uma vida saudável, isso é importante. Ou às vezes a pessoa tem um sintoma, ela fica em dúvida, consulta, fica mais atenta a determinadas coisas, isso é bom. Agora você tentar se diagnosticar, ou pior ainda, se tratar via Google, não recomendo. Tá certo. Agora, doutora, dentre as ações, eu tenho visto aí que a senhora tem investido também em mostrar um pouco os profissionais que nós temos da medicina aqui no município de Patrocínio, por meio de outdoors, né, e tal. E isso é uma forma também de valorizá-los, né? Claro, a gente observa, não sei se culturalmente, as cidades de menor porte, acho que pela falta de tecnologia que existia há um tempo atrás, acabava exportando muito os pacientes para tratamento em centros maiores. E não sei se essa cultura ficou, mas hoje a gente já consegue resolver aqui na cidade 90% dos problemas de saúde que a nossa população pode apresentar. E ficou essa cultura de que o melhor está lá fora. E nem sempre, né? Às vezes o melhor está aqui, está dentro de casa. E sem contar a grande comodidade, né? Quem tem doenças crônicas ou doença mais séria ou precisa fazer uma cirurgia, sabe a diferença que é você estar na sua casa, com as pessoas da sua família. Isso para uma recuperação de um paciente é importantíssimo. Quando você sai do seu ambiente, vai para um lugar estranho, às vezes inóspito, isso não ajuda, né? E se você pode ter isso na sua casa, ali do seu lado, é muito melhor. Agora, doutora, dentre as ações que a senhora está desenvolvendo ao longo deste mês de outubro, tem homenagens também, né? Claro, né? Mês de aniversário tem que ter festa. E como? Não é? Senão parece que não aconteceu, foi, né? Claro. Segundo meu menino, só faz o aniversário quando canta parabéns. Isso é verdade. O meu já é mais um pouco contundente. Enquanto não sopra a velhinha do bolo, não aconteceu. Se não cantou parabéns, não fez o aniversário. Com a gente vai ser mais ou menos assim. Apesar do dia do médico ser hoje, como hoje é um dia de semana, a gente vai comemorar no próximo dia 29 de outubro. E é importante a gente congregar, né? Congregar os médicos. É um dia a dia tão estressante, né? Às vezes da profissão, uma horinha Vocês quase não tem tempo nem para a família em casa, né? Muitas vezes. A família tem que entender que a gente não pode estar ali naquele momento, naquela hora, porque tem um papel importante junto de uma outra pessoa. Quantas vezes o aniversário do esposo, da esposa, do filho, passou sem a presença do profissional, sim, né? Sim. E às vezes você está fora porque está fazendo um curso, está se aprimorando, ou porque você está na beira do leito, ou porque você teve que atender uma urgência. Mas família de médico, eu acho que já meio que acostuma. Tá certo. E essas homenagens vão ocorrer também no dia 29, doutor? Sim, nós teremos lá uma festa de confraternização. Vamos fazer uma homenagem muito justificada para o doutor Gilberto Ferreira, que foi indicado pela nossa associação como médico mineiro em destaque. Ele vai receber uma homenagem muito bonita lá em Belo Horizonte, na Associação Médica de Minas Gerais, e claro, aqui conosco também. Tá certo. E a indicação já partiu aqui da nossa associação? Sim, partiu aqui da nossa associação e foi aceita, né? A gente manda as credenciais, né, do colega como uma referência em humanidade, em ética, né, na profissão. E lá eles analisam a vida profissional desse colega e dão um aval, né? E ele foi, claro, né, avalizado. Em termos de associação, como é que está hoje a visão do profissional da medicina com a nossa associação? Eu acho que a gente conseguiu aglutinar mais os colegas, né? E a associação, além de ter essa função de congregar a classe, ela tem a função de ser o porta-voz da saúde na nossa cidade também. Porque a gente não tem o objetivo só de curar a doença, a gente quer evitá-la, né? E evitar a doença muitas vezes passa por ações coletivas. E a Associação Médica quer ser essa voz, né, da nossa população. O que a gente está precisando, o que está faltando, vamos fazer desse jeito que fica melhor, né? E acho que nesses últimos anos a associação tem assumido esse papel que é dela também. E o profissional tem reconhecido? Tem reconhecido, tem participado, né? E vai ser legal quando ele começar a cobrar também, né? Mais ações, né? Porque enquanto a gente está estimulando, né, daqui a pouco eles vão começar a cobrar da gente, o que é ótimo. E essa campanha, acho que foi legal, que que os médicos estão se sentindo valorizados, né? Muitas vezes falta um pouquinho isso.
A gente teve, nessa conjuntura última, uma campanha muito negativa em cima da classe médica, né? É aquela história, falta professor na escola, a culpa não é do professor. Isso é verdade. Tem algo errado, mas não é com ele. Não é com o professor. Falta médico no posto, não é o médico, né? Ele não foi contratado, não está lá porque ele não foi contratado. Então, acabou que transferiu muito da responsabilidade do caos, né, que a saúde brasileira vive, para cima da nossa classe. E a gente quer mostrar para a população que a gente está junto nessa guerra, né? Não é contra, de jeito nenhum. É certo. Inclusive, quem vai hoje a alguma instituição de saúde aqui no município de Patrocínio está percebendo que os profissionais, né, os homens, as mulheres, os médicos, estão utilizando um botãozinho falando da associação. O que é isso, doutora? É um botão que está marcando a nossa campanha, marcando o nosso mês, né? Falando que nosso lema é sempre perto de você, que a gente está aqui do seu lado, para o que deve para todas as horas. Isso é bom, até brincava na abertura do programa que a gente tem que ter no mínimo um profissional da área médica próximo a gente, né? Porque a gente nunca sabe a que momento, nós estamos agora nesse momento aqui bem, mas daqui 2 minutos, 1 ou segundos, nós não sabemos o que pode acontecer. Inclusive o próprio profissional médico também necessita de um outro apoio, né? Também, infelizmente, né? mas precisa. E é bom a gente saber que conta com colegas, né, que estão aí para ajudar a gente a qualquer hora, porque é complicado. Imagina, você está lá passando por uma situação de urgência, tem que entrar na ambulância e sair correndo, é complicado, muitas vezes não dá tempo. Doutora, eu vou fazer até uma pergunta até mais direta, tipo, por exemplo, a gente sabe que a vida do médico ela não é fácil, para um homem médico já não é fácil, e para a mulher ser médica e cuidar, porque eu sei que a senhora tem família, a senhora tem filhos e tal, como é que é essa rotina, lidar com tudo, dá tempo? Uai, complicado isso. Nessa hora eu acho que a família é importante, né? O meu marido, apesar de médico também... Na casa da senhora é meio atípico, né? Um meio que cobre, né, o buraco que deixa do outro. Nessas horas a gente usa irmã, né? Para poder ficar com criança, porque ainda mais na minha especialidade, que é meio senhora mesmo, né? Obstetrícia, ginecologia, às vezes a gente é solicitado em horários meio alternativos. E ao apoio da família nessas horas, nossa, faz toda a diferença. Um médico está em casa assistindo TV no momento, reunido com família e tal, e conversando, que isso acontece com a senhora, acontece com todos. O telefone toca, é um paciente. Aquele momento... Você fazer o quê, né? Ossos do ofício. Ossos do ofício, né? Faz parte, mas é gratificante. Quando a gente consegue ter sucesso, nem sempre, claro, né? A medicina não tem resposta para tudo ainda e os desígnios de Deus às vezes são diferentes dos nossos. Mas quando a gente tem sucesso, a gente consegue ajudar uma pessoa, a gente acha que tudo vale a pena. Certo. Doutora, 12h28, eu quero deixar esses segundos sinais que nós temos aqui para que a senhora possa deixar a mensagem da Associação Médica de Patrocínio, não só para os profissionais que atuam lá no local onde a senhora, de certa forma, dá o atendimento no consultório, mas para todos os médicos de Patrocínio, filiados ou não à associação, e aqueles da região que nesse momento nos acompanham. A Associação Médica gostaria de dar os parabéns e mostrar o grande reconhecimento que a gente tem pelo trabalho, né, incessante, de coração, de entrega mesmo, de parte da vida para honrar a nossa profissão, que é uma profissão muito desgastante, mas muito gratificante. Então eu gostaria mesmo, em nome da associação, de parabenizar a todos os colegas daqui de Patrocínio. Certo. E região. Doutora, muito obrigado por ter estado aqui, né? Nós vamos estar consultando a senhora em outros momentos através da Associação Médica para falarmos de algumas ações que vão ocorrer, em especial na área da senhora, né, em que a senhora atua. Muito obrigado, uma excelente tarde, parabéns em nome da senhora, a gente parabeniza a todos os médicos que estão nos acompanhando e aquele que... Eu vou pegar o slogan do bombeiro, o amigo certo na hora incerta. Na hora incerta, isso mesmo. A gente que agradece a participação e só um adendozinho, eu queria convidar os colegas de Patrocínio também, de região, a gente já mandou cartinha para alguns, mas a gente vai ter uma palestra dia 24 lá na CIP-CDL sobre as novas regras de aposentadoria, o que deve estar vindo por aqui, que os médicos, tirando o Dr. Walter, um dia tem que aposentar. Tá certo. E aí, pra gente entender como é que funcionam essas burocracias, estão todos os médicos convidados. Então vai ser que dia? Na próxima segunda-feira, dia 24, às 19h30, na CIP-CDL. Somente para médico?
médicos, vai ser mais voltado para médico, mas os profissionais de saúde que se sentirem interessados estão convidados. Tem que fazer uma inscrição prévia? Não, precisa não. Só comparecer no Só local comparecer, e horário. Exato. Doutora, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo à frente da Associação Médica de Patrocínio. Obrigada. 12h30, vem aí o Jornal da Itatiaia. Amanhã, 12h10, estaremos de volta com mais uma edição do programa. Até lá, a todos um abraço, boa tarde.